queria nesse momento te convidar a lembrar comigo uma história de um homem que exerceu a fé em Deus, um homem que entendeu que Deus era tudo para ele, que os reinos todos poderiam se abalar diante da presença do Senhor. Eu queria te convidar na tua casa, nesse momento de intercessão, abrir a sua palavra, a palavra do Senhor, que é dita a mim e a você no livro de 2 Reis, capítulo 18. Eu quero falar sobre a vida de um rei chamado Ezequias. Esse rei, olha o que a Bíblia fala, como ele se posicionou diante de Deus. Eu quero ler aqui o segundo versículo, né? Ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E sua mãe se chamava Abi, filha de Zacarias. E ele fez o que era correto diante do Senhor. Olha que interessante, o detalhe da vida do rei Ezequias. E ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo que Davi, seu antepassado, havia feito. Ele retirou os altares das colinas, quebrou as colunas e destruiu os postes ídolos, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque Israel lhe queimava incenso naqueles dias, e deu-lhe o nome de Neusta. E ele confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre os reis de Judá, nem antes nem depois. A palavra do Senhor, ela é poderosa. O rei Ezequias confiou no Senhor, ele pôs a sua confiança no Senhor. Ah, pastor, o que você está querendo falar? Amados, eu estava estudando há pouco agora aqui a respeito da vida desse homem, esse homem logo no versículo 1 e 2 e 3 aqui, mostra que ele confiou, ele buscou, ele se santificou, e a Bíblia vai falar no versículo 7, que ele prosperou, ele se tornou próspero, ele não aceitou estar sendo governado pelo rei da Síria, ele não aceitou ser governado pelo rei Senaqueribe. Era um rei bárbaro, era um rei perverso. Eu estava vendo aqui há pouco a história, na narrativa histórica desse rei Senaqueribe, para tu ter uma ideia de como que era essa assolação contra os povos. Ele era um povo que devorava as nações, ele era um rei que com seus exércitos devoravam as nações, ele destruía todos os seus oponentes. Interessante que a história ali, não o que está escrito aqui, mas quando você estuda a história desse rei, vai mostrar que ele cortava os membros de seus inimigos, ele cortava as orelhas, cortava os lábios. Os soldados que eram adversários deles, eles cegavam esses soldados, e a história vai mostrar também que ele cortava, tamanha era a crueldade desse rei assírio, ele cortava as línguas, cravavam estacas, enfiavam homens e mulheres dentro de estacas, tamanha a sua perversidade. E nós vemos que esse homem, ele governava as nações, e ele exercia um poder sobre o reino de Israel. E interessante que a Bíblia vai falar aqui no versículo 7 que o rei Ezequias, ele não aceitou esse domínio, ele não aceitou ser dominado por esse rei perverso, e ele recusou-se ali a ser governado por esse rei. Interessante que a continuidade desse texto aqui vai mostrar que o rei Senaqueribe, ele não aceitou isso. Ele não aceitou, e ele pelejou contra Israel. A Bíblia vai mostrar que várias cidades de Israel, elas foram levadas cativas e destruídas. Interessante que a Bíblia vai falar que o rei Ezequias,
o rei Ezequias, ele confiou no Senhor. Interessante que em algum momento dessa confiança, ele vendo aquilo que estava acontecendo com a nação, ele volta ali atrás, ali pega presentes do seu tesouro particular, pega tesouros da casa do Senhor e oferece ao rei Senaqueribe, e o rei Senaqueribe não aceita. Olha que foi interessante que eu achei aqui. Um achado histórico, através de arqueólogos, encontrou ali, né, um achado lá, um escrito, e nele estava escrito o seguinte, isso aqui foram as palavras que estavam ali naquele achado a respeito do que o rei Senaqueribe disse que faria com Israel. Ele estava em um prisma, né, ali enterrado, e acharam e conseguiram ver o que estava escrito ali. Olha o que ele falou. O rei disse, com suas palavras, Senaqueribe, estou falando de Senaqueribe, porque Ezequias não se submeteu ao meu jugo, vim de encontro a ele, e pela força das armas e pela força do meu poder, tomei as 46 cidades fortificadas, e a Ezequias, os judeus, prendi em Jerusalém, na cidade real, como um pássaro enjaulado. Olha só o que ele está querendo dizer aqui. Ele começou a afrontar, dizendo que não era nada. Começou a afrontar. Ezequias, naquele momento ali, ele tenta voltar à situação. Veja a situação que a gente vive hoje. A gente vive um momento de dificuldade, de caos, mas nós vemos aqui no contexto bíblico alguém que se posiciona diante do Senhor e toma atitudes daqueles que confiam no Senhor. Ele mostra ali que quem era o Deus da vida dele, e eu vejo aqui que esse homem, diante da sabedoria, ele busca a estratégia. A Bíblia vai mostrar, você vai ler aqui em 2 Reis, você vai ver isso, você vai ver que ele vê aonde estão os pontos fracos da cidade, aonde poderia ser reforçado os muros, ele reforça os muros, ele faz ali, né, paredes ali maciças para reforçar, para defender a cidade. Interessante que você vai olhar na história e na Bíblia, você vai ver que ele faz um túnel submerso de aproximadamente 500 metros, com espessura aproximadamente de 30 centímetros, achados. Se você vê isso historicamente, foi o que ele fez para desviar a água, porque quando o exército vinha, a primeira coisa que faziam com aquela cidade que estava cercada é tirar o suprimento e a água. O rei Ezequias, ele foi sábio, ele se precaveu que o mal viria. Eu te estou alertando nessa hora, através da palavra, que nós temos que nos precaver, nos proteger, tomar todo o cuidado possível, usar máscara, ter todo o cuidado possível, mas nós devemos ter, sim, um coração confiante no Senhor. Você vai ver aqui, na quantidade dos versículos que vão à frente, você vai ver que esse rei Ezequias, ele confia no Senhor, e a Bíblia vai falar que quando o Senaqueribe chega lá, ele manda um dos seus mensageiros lá, um dos seus comandantes. Ele começa a afrontar. Ele começa a falar, olha, eu vou destruir vocês. Ó Jerusalém, ó rei Ezequias, eu vou acabar com vocês. Eu vou destruir. Eu vou fazer igual eu fiz com as nações. E nós não temos visto isso hoje, meu amado. Nós não temos visto isso acontecer. As mensagens que chegam para nós vocês vão morrer. Vai dar tudo errado, acabou, tem o desemprego, tem a fome, tem a miséria. Mas o rei Ezequias, ele toma uma decisão em seu coração. Ele decide confiar no Senhor e buscar ao Senhor. E a história vai falar que os escrivãos do rei Ezequias, eles chegam com uma carta ao rei ali do escrito, de todas as palavras de afronta que o povo estava recebendo. Estava falando, não vai adiantar, o Deus de vocês não vai guardar vocês. Vocês serão aniquilados. E o rei Ezequias, ele pega aquela carta de afronta. O texto vai continuar aqui, vai falar isso para você. E ele pega essa carta de afronta e ele chega diante do Senhor.
e rasga as suas vestes e se humilha diante do Senhor, rasga não só a roupa, mas o seu coração diante do Senhor e fala: Senhor, olha o que eles estão falando da gente, Senhor, esse exército, ele tem destruído as nações, todos temem, eu não aceitei o jugo dele. Você tem diante do Senhor não aceitado o jugo de Satanás e você está sendo afrontado agora. O que você vai fazer agora? Se apresente diante do Senhor. A Bíblia vai mostrar aqui que quando ele se apresenta diante do Senhor, algo acontece. Deus, ele vai ali naquele momento ali e começa a agir. E Deus, para agir, a Bíblia vai falar que apenas um anjo, um anjo que Deus enviou ao seu comando, 185 mil soldados assírios, eles são mortos, o rei não entende nada, e a Bíblia vai falar que o rei volta lá para sua terra, e quando ele volta lá para sua terra, ele é morto pelos seus 2 filhos no templo do seu Deus. O que eu estou querendo dizer isso para você, meu irmão? Queria te convidar a confiar no poder do joelho que dobra. Olha só, preste atenção no que eu vou falar. Não se assuste no que eu vou falar. Não se assusta, não se escandalize. Satanás, um anjo caído, um demônio caído, ele é capaz de destruir exércitos inteiros sozinho. Olha só o que eu estou falando. Eu fiz uma pesquisa aqui. Na China, é considerado um dos maiores exércitos do mundo. Tem 2 bilhões de soldados. O Brasil, para você ter uma ideia, tem ativos 355 mil soldados. Imagina todos os exércitos do mundo inteiro. Satanás, um anjo caído, ele consegue destruir. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que existe sim a atuação poderosa do mal. Mas eu queria te falar que um joelho que se dobra diante do altar do Senhor e confia em quem é o Senhor, ele tem poder de destruir, de neutralizar toda a atuação de um exército de demônios. Com o poder da oração, com o poder da fé, esse mesmo crente que dobra o seu joelho e se rende à palavra e decide obedecer aquilo que ele tem para a sua vida, confiar em suas promessas, ele tem poder para neutralizar toda a atuação de Satanás. Amados, o que eu estou querendo dizer com você nessa pequena meditação? Confie no Senhor, confie no seu poder, se apresente no santo do Senhor, não reclama, não murmura, não diga: eu estou doente, Deus te cura. Olha, a história desse homem é tremenda. O rei Ezequias, no capítulo 20, vai adoecer e vai ali receber do profeta Isaías um veredito de Deus. Ele estava doente, ele estava com úlceras, e ele recebe um veredito dizendo: olha, rei Ezequias, o Senhor falou para mim que a tua doença, rei Ezequias, é uma doença de morte. É uma doença que vai te consumir. Quantas pessoas hoje têm recebido vereditos de morte? Mas o rei Ezequias, eu aprendo com esse homem. Sabe o que ele fez? Ele não foi chorar para as outras pessoas falando: olha só, eu fiz tantas coisas para honrar o nome do Senhor. A Bíblia vai falar que tudo aquilo que entristecia o Senhor, ele procurou fazer da melhor forma. Tanto que não houve um rei antes nem um depois que se curvou ali para o Senhor, conforme diz o primeiro versículo que nós lemos aqui. E sabe o que acontece, irmãos? Esse homem, ele não decide de falar para todos: olha só, eu fiz tudo isso para adorar o Senhor e agora eu recebo esse veredito de morte. Sabe o que aquele homem fez? Novamente, ele se humilha diante do Senhor, coloca a sua cara na parede. Isso está escrito na palavra do Senhor no capítulo 20 de 2 Reis. E ele começa a clamar ao Senhor. E na mesma hora o profeta estava saindo, ele estava indo embora. E quando ele estava indo embora, Deus não deixou nem o profeta sair de perto da casa do rei Ezequias. Deus falou para o profeta: volta lá. Olha só, é lindo esse versículo. Eu não vou ler aqui não para não tomar tempo. No versículo, se eu não me engano, no versículo 3 do capítulo 20, fala assim: uma doce palavra do Senhor para o teu coração. Volta lá, fala para o meu príncipe que governa o meu povo, que ele vai viver mais 15 anos.
que eu vou mudar o veredito daquilo que aconteceria com ele e vou lhe dar mais 15 anos de vida. Deus, ele tem poder para mudar o teu veredito. Se você está com essa enfermidade ou qualquer outra, se você está vivendo qualquer situação, Deus, ele tem poder para mudar o seu veredito. Ele tem poder para mudar toda sorte de situação e transformar o mal em bênção. E a Bíblia vai falar que o coração de Ezequias, mesmo ali naquela situação, ele pede uma confirmação. Irmãos, sabe o que o rei Ezequias pediu? Ele pediu, olha só, eu queria que você confirmasse que realmente isso vai acontecer comigo, né? Eu já fui curado. Ele seguiu a ordem ali do profeta, fez o que o profeta mandou, foi curado, mas mesmo assim ele pediu um sinal que viveria mais 15 anos. E sabe o que o profeta falou? Olha, eu vou fazer o seguinte, o sol ele vai se adiantar aqui durante, traduzindo para o nosso tempo, 40 minutos. Aí ele, não, eu não quero que se adiante não. Eu quero que o sol, o rei Ezequias falou isso, que retroceda, que volte atrás. Então,